Bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Quinta-feira, 12ª semana do Tempo Comum. E as leituras parecem nos chamar a olhar para o nosso fundamento, né? O que sustenta a gente? Exatamente. Temos Gênesis, Salmo, Mateus, e olha, eles se conversam muito bem. Falam de um Deus que vê quem ninguém mais vê, da força de lembrar com gratidão e, claro, daquela base sólida que é praticar o que a gente ouve. Vamos começar então com Gênesis capítulo 16. A história de Agar. É pesada, né? Uma escrava fugindo para o deserto depois de ser maltratada. Que situação limite. Uma vulnerabilidade total, né? E é justamente ali, no meio do nada, do deserto, que ela tem, bom, um encontro. O anjo do Senhor a encontra. E o ponto-chave é que Deus a vê e ouve. Isso. O texto diz que Deus ouviu a aflição dela. E isso marca tanto Agar que ela dá um nome para Deus ali. É o Roi, o Deus que me vê. É, assim, uma revelação incrível de um Deus atento aos esquecidos, aos que sofrem calados. Nossa, e isso bate fundo hoje em dia. Quanta gente se sentindo invisível por aí. Mas, além do consolo de saber que Deus vê, o que isso pede da gente? Boa pergunta. Acho que nos desafia, né, a sermos talvez um reflexo desse olhar. Será que a gente consegue notar quem está do nosso lado e talvez se sinta como Agar? Hum, Talvez a inspiração para o dia seja essa: oferecer uma escuta de verdade, sabe? Um minutinho de atenção para alguém que parece estar meio apagado. Só para dizer, eu tô vendo você. faz sentido. Um pequeno gesto, né? Isso. Agora, indo para o Salmo 105 ou 106, o tom já muda um pouco. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. É um chamado a lembrar das maravilhas. Como fazer isso sem cair numa nostalgia? Esse é o risco, né? Mas a memória que o Salmo pede não é para ficar preso no passado, é tipo combustível. Lembrar que Deus foi fiel, mesmo com as nossas falhas, como o próprio Salmo lembra. Ah, sim. O Salmo também fala dos pecados, né? Exato. E isso dá força para o hoje. É interessante ver como a gratidão pelas maravilhas e o reconhecimento das nossas falhas caminham juntos ali. Não se excluem. Então, mesmo quando a coisa aperta, essa memória ajuda. Lembrar que Deus já agiu antes, dá confiança para agora. Com certeza. É um exercício de fé, né? Tirar o foco só do problema imediato e olhar a história toda. Uma dica prática, talvez, sei lá, tirar 2 minutinhos, pensar em 3 momentos que a gente sentiu a mão de Deus. E só agradecer por eles. Isso já muda o coração. Gostei disso. E para fechar, Mateus 7, o fim do Sermão da Montanha. Aquela imagem forte das duas casas, rocha e areia, a tempestade vem para ambas. O que faz a diferença real? Olha, Jesus é muito direto. A diferença não está em ouvir a palavra. Isso os dois construtores fizeram. Aham. A questão é colocar em prática, ouvir e fazer. Não adianta só falar Senhor, Senhor. A fé de verdade, ela aparece nas ações. É a prova da coerência, né? Exatamente. As crises, as tempestades da vida, elas vêm. E aí fica claro em que tipo de base a gente construiu. Isso leva a gente a pensar onde é que a nossa fé está precisando virar mais prática. Na família, no trabalho, com o dinheiro, com o tempo. Às vezes é difícil essa tradução. É um desafio constante, mas a ideia de Jesus é construir aos poucos, um tijolo de cada vez. A inspiração de hoje pode ser pegar uma coisa do Evangelho, uma atitude pequena mesmo. Sei lá, perdoar algo pequeno, ser um pouco mais paciente, um gesto de generosidade, e tentar viver isso hoje. É assim que se constrói na rocha. Então, resumindo o dia, é um chamado para ser real. Se visto por Deus na nossa fraqueza, como Agar. Sim, e cultivar essa memória agradecida que nem o Salmo ensina, que nos dá força. E, acima de tudo, levar isso para a vida. Construir na prática da palavra como Jesus mostrou. Isso mesmo. Que a nossa fé não fique só no discurso, né? Que ela se mostre em gestos concretos, que revelem o amor de Deus. Uma fé sólida mesmo, construída dia a dia, na rocha. Que essa nossa conversa ajude um pouquinho na caminhada de quem nos acompanha. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, curta, comente, compartilhe o que ressoou para você. Paz e bem.